mais uma vez aqui, saúdo a todos na paz do Senhor, para junto a gente refletir e meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Medita e reflita na palavra a respeito dos falsos mestres que se introduziram naquele dia na congregação. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz: Mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, e perecerão na sua corrupção, perecerão no pecado, na sua corrupção, e recebendo o galardão da injustiça, versículo 13, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódia, são eles imáculas, deleitando-se em seus enganos, não é na verdade. Quando se banqueteia convosco, estava na congregação se banqueteando convosco, tendo os olhos cheios, versículo 14, de adultério, e não cessando de pecar, não para, engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filho da maldição. Avareza, que está falando de falsos mestres. Logo no primeiro versículo de 2 Pedro 2, ele vai dizer: ó, e também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, mas eles negam, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissolução, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão o seu caminho, seguirão as suas dissolução, e o nome do Senhor será blasfemado. O caminho da verdade será blasfemado por causa desses falsos mestres. Aí aqui, ó, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filho da maldição. Aí o versículo 15 vai dizer: os quais, deixando o caminho direito, erraram-se, seguindo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. Seguiu o caminho de Balaão. Lá no Antigo Testamento, embora Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele ensinou o pessoal a tropeçar. Ensinou Balaque ao pessoal a lançar tropeço ali, a se prostituir com as moabitas, com o pessoal daquelas outras terras. Então aqui esses falsos mestres entraram pelo mesmo caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. Não é o que é correto, injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mundo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, não tem o Espírito Santo, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva o juízo. Tem um versículo na Bíblia que diz que se a gente esperar só em Cristo aqui nessa terra, nós somos mais do que miseráveis. E um dia o juízo para aqueles que desobedecer a palavra do Senhor e não se arrepender, espera. É céu ou inferno. Não existe 3 caminhos, só é 2. O juízo se reserva. O versículo 18 vai dizer, olha, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engoda com as consciências da carne, são carnal, e com dissolução aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. É vencido porque há um combate constante, mas eles preferem ser servos da corrupção. Aí o versículo 20 vai dizer, porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o do primeiro. Conheceu a verdade, o conhecimento, mas lá na frente foi vencido pela corrupção. O estado dele tornou pior do que o primeiro,
porque melhor lhe fora não conhecer, o versículo 21, conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo se desviasse do santo mandamento que lhe fora dado. Se desviou da verdade. Deste modo sobreveio-lhe um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca levada os espojadores da lama. Tornou pior do que o primeiro. Talvez você diga, não, então eu não quero conhecer a verdade. Lá em Evangelho de João 5, 39 e 40, Jesus vai dizer: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vós cuidai nela ter vida eterna. Mas vós não querem vir até mim para ter a vida, então não vai ter desculpa naquele grande dia. Então aqui está dizendo que tornou o último estado pior do que o do primeiro. E aqui em Lucas capítulo 11, versículo 24, olha o que é que vai dizer a 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali naquele homem, ou seja, mulher, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Conheceram a verdade, mas não permaneceram. Voltou aqui que nem está dizendo, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca levada aos espojadores da lama. E quantas pessoas Deus fala no meu coração, pensa que está ouvindo Deus falar, mas está ouvindo legião de demônio. Pessoas possessas pelo maligno, doutrina de Balaão, ensinando a lançar tropeço, falsos mestres. Que nem aqui está dizendo no versículo 15, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão. Deixaram a verdade. E aqui em Apocalipse 2, a igreja de Pérgamo, versículo 12 a seguir, vai dizer até o 14: o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antípia, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, morreu por amor à palavra, a verdade. Onde Satanás habita. Onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Pessoas ensinando o erro a se prostituir. Arrepende depois, quando, versículo 15 e 16, assim tem também os que seguem a doutrina de Nicolaíta, o que eu aborrece. Arrepende-se, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Se não se arrepender. O caminho continua o mesmo, apertado e estreito. E no Antigo Testamento, que nem eu disse, Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas ensinou o pessoal a lançar tropeço, a se prostituir-se com aquelas mulheres. E aqui está dizendo em 2 Pedro 2, aí, com os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar. E lá Deus mandou o juízo no Antigo Testamento. Lá em Número, capítulo 25, vai dizer, Deus manda o juízo e as pragas. E lá em Número, capítulo 31, versículo 8, vai dizer: mas mataram mais, além dos que foram mortos, os reis dos Midianitas, e Evi, e a Requém, e a Su, e a U, e a Reba, 5 reis dos Midianitas, também Balaão, filho de Peor, mataram a espada. Morreu a espada. Por quê? Porque foi ensinar o pessoal a lançar tropeço. Aí versículo 16 vai dizer, de Número 31, eis que estas foram as que por conselho de Balaão, conselho errado, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Deus mandou o juízo, ensinou a lançar tropeço. E quanto hoje, nos dias de hoje, com essa verdade, aí está deixando a sua mulher de 40 ou de 50 pela uma de 30 e acha que Deus está se agradando. A palavra diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não viver.
São falsos mestres, falsos doutores, doutrina de demônio e espírito de enganadores. Se apostataram da fé. Então reflita e medita. Qual é a voz que você está escutando? Quem é que vocês estão colocando em cima do púlpito? Uma geração que tem surgido, que tudo pode, que pode deixar a mulher dele de 40 e trocar por uma de 20. E lá na frente ainda diz que foi presente de Deus, que foi Deus que deu. Nós temos livre-arbítrio, agora vamos ver no dia do juízo final. Que Deus vos abençoe cada um em Cristo Jesus. E que possa abrir o entendimento de cada um para compreender as Escrituras. E que a gente não venha seguir este caminho. Que a gente venha continuar no caminho da verdade. Que nem diz aqui em Judas, só tem um capítulo, versículo 3 e 4. Judas, versículo 3 e 4, que diz: Amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada ao santo, batalhar pela fé. Há uma batalha, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homem ímpio, que converte em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E lá no versículo 11 vai dizer: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do primo de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Que Deus vos abençoe, medite e reflita na verdade e na palavra. Amém e amém.